Olá, que Deus te abençoe. Mais uma vez estamos aqui. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o Monte do Precipício, onde nós estamos lhe passando algumas ricas informações e aprendizados para a sua vida e o seu ministério. E hoje, de uma forma especial, vamos dar continuidade falando sobre Isaías 61, aquilo que aconteceu em Nazaré. Colocaram Jesus para fora da sinagoga e o levaram até o Monte do Precipício. Quer saber o que aconteceu em detalhes? Confira tudo. É isso que nós vamos trazer para você através da Betel em Israel. E mais uma vez aqui em nosso canal, a Tianinha, que todos conhecem da editora Betel, e também a professora Carla Damasceno. Um presente de Deus à editora, que tem sido um instrumento de extrema virtude e bênção de Deus para todos nós. Professora Carla Damasceno, como é espetacular estar em Israel, em sua companhia, agregando tanto conhecimento às nossas vidas. Eu tenho uma dúvida, posso fazer uma pergunta? Quando o texto de Isaías 61 fala sobre o texto que Jesus leu naquela sinagoga ali em Nazaré, isso foi proposital, aquele texto, ou não? Ele pegou qualquer texto? Eu fico intrigada, eu queria saber das senhoras a respeito. Dianinha, sua pergunta é espetacular, mas para poder respondê-la, eu gostaria que o pastor Paulo lesse para nós, por gentileza, esse trecho. Na Bíblia do Culto, que é por nossa editora Betel, o texto de Isaías 61, que se encontra na página 882 do Antigo Testamento, diz assim: a salvação é proclamada. Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, ou boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinzas, óleo de gozo por tristezas, vestido de louvor por espíritos angustiados, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Pastor Paulo e Tianinha, para que nós possamos entender por que é que naquele dia exatamente, em que Jesus está lá na sinagoga e ele é convidado a ler esse texto, nós temos que entender uma tradição judaica que é muito importante aqui na história, e é isso que eu vou contar para vocês, para nós entendermos como chega aqui nesse lugar, nesse momento, ok? A gente tem que saber que lá atrás, no período bíblico, lá no período do cativeiro babilônico, o povo judeu na Babilônia, eles não puderam mais nem transcrever as escrituras, muito menos ficar lendo as escrituras conforme o costume deles aqui na terra de Israel. Qual foi a solução, então, que eles encontraram para essa situação? Os sábios da época, eles fizeram da seguinte maneira: eles destacaram as famílias judaicas e cada família judaica ia ficar responsável pela memorização de um trecho das Escrituras. Sendo assim, todas as vezes que eles se reuniam para poder estudar as Escrituras, porém sem ter as Escrituras, então aquela família, naquele sábado, iria ser a responsável por falar, aquele trecho decorado. Como que isso se dava? Eles pegavam o filho mais velho, o filho mais velho de cada família. Era para o filho mais velho que era passado a responsabilidade de decorar esse texto e ler esse texto no dia específico daquela leitura. Com isso, significa que a família de Jesus, já há séculos antes, era a família responsável por, naquela data exclusiva, uma única data no ano, é que ele era responsável por ir até a sinagoga, o filho mais velho iria até a sinagoga ler aquele específico texto.
Isso significa que a família de Jesus já há séculos era responsável por esse texto que falava do Messias. E Jesus sobe à sinagoga, exatamente ele como o filho mais velho da família, o filho mais velho de José e Maria, era ele o responsável por ser o guardião. Olha que coisa linda! Era Jesus o guardião desse texto. Então, nesse dia específico, era o dia dele ter, pela obrigatoriedade da tradição, subir à sinagoga e ler exatamente esse texto. Que interessante, professora Carla. Então, tudo que estamos vendo no texto sagrado, principalmente em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16, em que relata este acontecimento, nós vemos que não foi uma escolha aleatória. O que nós podemos compreender com a cultura judaica, com os ensinamentos e a tradição, diz exatamente que foi uma escolha de Jesus. Foi-lhe entregue pelo assistente o rolo de Isaías, e a Bíblia diz que Jesus procura o texto de Isaías 61. No caso hoje, Isaías 61, mas na época ele procurou o texto onde estava escrito exatamente essas palavras. E o que mais me intriga, deixa absolutamente mais apaixonado pela cultura judaica, é exatamente isso, a preservação das Escrituras, daquilo que Deus falou. E uma incumbência, na verdade, com toda a sociedade, não só com uma família, não só com alguém ou uma pessoa isolada, mas sim com toda a sociedade. E através da família não foi aleatório por Deus, mas foi proposital ter dado este texto à família onde iria ressurgir, ou surgir, na verdade, o rei sobre todos os judeus, que é Jesus Cristo. Pastor, é isso mesmo. E também um outro ponto que eu gostaria de destacar, e não só destacar, mas que ele ficasse marcado na memória de todo mundo, não é? É que o entendimento bíblico, ele passa por o entendimento da cultura judaica. Quando nós entendemos o hebraico, entendemos a geografia e entendemos a cultura judaica, a cultura de um povo, né, que tem tantos mil anos assim de história, nós podemos compreender muito mais facilmente os passos de Jesus, as ações de Jesus aqui em Israel. Isso é fenomenal. Ele sai então, professora Carla, da sinagoga hostilizado. Os mestres ficaram extremamente indignados por alguns motivos, né? Talvez ou por compreender a confiança das palavras que Jesus falava em afirmar que este dia se cumpriu. Ou seja, o Espírito de Deus está sobre mim, era uma frase que poderia ser comum, mas a proclamação do Messias, ressaltando sobre o ano aceitável do Senhor, que se iniciara naquele momento, foi o que começa a intrigar o coração daqueles mestres da sinagoga. Eles tiram Jesus dali e faz o caminho que nós fizemos até o Monte do Precipício. O que mais poderia endossar nesta história fabulante, onde nós podemos estar no local e ver, saltando este texto, as nossas vistas e podendo estar no lugar. O Monte do Precipício é muito alto, né? Qual era a intenção desse povo que tentou, naquele momento, talvez naquela ocasião, matar a Jesus ou retirar Jesus dali? Como foi, professora Carla? Então, na verdade, a intenção deles era de fato matar Jesus, porque ele falou algo que para eles foi assim ofensivo. Esse pessoal estava altamente acostumado a ver Jesus, desde após os seus 12 anos, ouvi-lo falar esse texto. Precisamos partir desse princípio, porque todos os anos Jesus ia lá e falava esse texto todos os anos. Porque era incumbência dele, da família dele. Tanto é que a Bíblia diz que isso era costume. Exatamente. Ela ressalta essa palavra. Ela ressalta essa palavra, costume. Todos os anos, na data certa, Jesus ia lá, como filho mais velho de José e Maria, e lia esse texto. Mas nesse momento específico, eles ficaram irados, porque Jesus então se revela, porque aquela tradição,
mantida por tantos séculos passados, de toda a família dele, antecedente a ele, ter que ir lá uma vez por ano, falar esses mesmos versículos, ler esse mesmo texto. Por fim, agora, o que ele fala? Como se fosse aquele respiro. Olha, isso agora se cumpriu. É o dia. É o dia, é agora. E foi isso que os fez ficarem alterados, bravos, porque nunca viram ele falar daquela forma antes, mas é porque, na verdade, o ministério dele já estava ativo naquele momento. E eles pegaram ele e quiseram jogá-lo do precipício. E aí vale ressaltar algo muito interessante, que fala que Jesus, então, saiu dentre eles, né? Ele como que por mágica, ele desapareceu daquele meio. Por quê? Porque não era o momento ainda chegado da morte e ressurreição dele. Professora Carla, algo interessante que em Lucas diz assim, o texto sagrado, que vale a pena ressaltar. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Foi Jesus quem disse isso. Olha, daqui a pouco nós vamos responder sobre isso na continuação do nosso vídeo. Olha, eu já estou curioso para saber tudo quanto a senhora vai dizer. Vamos lá, é um prazer para mim. Muito obrigado mais uma vez por você compartilhar, curtir e se inscrever em nosso canal. Lembre-se de dizer que a Betel está lhe proporcionando este aprendizado único através de pessoas extremamente preparadas e gabaritadas para trazer o ensinamento da Palavra de Deus. Muito obrigado. É a Betel em Israel. Confira os próximos vídeos e seja edificado por Deus.